Fala galera, tudo bem? Conforme prometido, vamos para a segunda aula sobre Ásia Meridional, que significa Sul, e também o Sudeste Asiático. Na aula passada, vocês acompanharam comigo alguns slides aqui que eu preparei com muito carinho para vocês, falando sobre vários aspectos, incluindo aspectos econômicos e alguns aspectos humanos da Ásia Meridional e do Sudeste Asiático. O enfoque também foi para que você entendesse o que são os tigres e os novos tigres asiáticos, como eles surgiram e qual a importância desses países também na atualidade. Na aula de hoje, a gente vai dar um passo atrás, estudar um pouco os aspectos físicos desta região do planeta e algumas características marcantes que caem com uma certa frequência nos principais vestibulares. Então acompanhe comigo. Aconselho que você tenha o seu caderno para fazer as anotações, principalmente as palavras-chave relacionadas a este assunto. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no relevo desta região, que é muito marcante. Especificamente, eu estou falando do relevo desta parte aqui da divisa da Índia com a China, onde tem a grande e marcante cordilheira do Himalaia. Olha só, acompanhem comigo aqui, eu coloquei um trechinho de uma animação aqui para mostrar para vocês, onde vocês podem notar, então, vamos lá, pause. Esta parte aqui, que é a Índia atualmente, no passado ela estava grudada junto ao continente africano. Esta parte do planeta, no passado existia um grande continente chamado Pangeia. Quando a Pangeia se separou, começou a se separar, a parte norte passou a ser, a gente chama hoje de Laurásia, e a parte sul de Gondwana. E no Gondwana, a Índia estava ali junto da África. Então, há mais ou menos 60 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, a Índia se desprendeu e com a movimentação das placas, ela não está boiando na água, tá? É todo o assoalho submarino, ele foi se movimentando até que a Índia se encontrasse com a placa eurasiana, que fazia parte da Laurásia. E no contato entre essas duas placas, no limite convergente, onde uma placa ela acaba empurrando a outra para cima, formou a cordilheira do Himalaia, como vocês vão ver aqui na animação. Olha só. Esse movimento, que parece rápido, ele acontece a alguns centímetros por ano, tá? Então tem até uma coisa assim meio errado nesse vídeo, mas não sei se vocês vão notar agora. Ó. Isso, ó, não há essa pancada, isso é uma coisa gradual e lenta, tá? Não há um momento que é um choque mesmo, mas a gente chama de choque porque é o contato das duas placas. Você já pode ver o que está acontecendo aqui, enrugando toda essa parte, formando a cordilheira do Himalaia. Legal, né, gente? Então, vale a pena você lembrar alguns nomes aí, que são os nomes das placas eurasiana ou euroasiática, e a placa indiana ou indo-australiana. Porque essas placas, às vezes, elas são entendidas como uma placa só, indo-australiana. E o tipo do limite entre as placas é o limite convergente. Todos os países que têm presença da cordilheira do Himalaia, e no limite aqui entre a Índia e a China, principalmente, no meio que tem o Nepal, que fica mais ou menos aqui, ó, no desenho, e Butão, que fica mais ou menos aqui, eles sofrem com terremotos frequentemente. Às vezes os terremotos eles passam da escala 7 na escala Richter, que é a escala que mede a intensidade dos terremotos, e isso causa danos imensos para esses países. Então, essas catástrofes naturais, elas assolam uma região normalmente que já conta com pessoas com um padrão de vida menor, pessoas mais pobres. Aconteceu um terremoto no Nepal alguns anos atrás e foi um estrago total porque o epicentro do terremoto foi muito próximo a Katmandu, que é a capital do Nepal. Na época, olha só, para vocês verem como que os assuntos de atualidades eles são explorados naquele ano e no ano seguinte. Então eu sempre insisto para vocês que são meus alunos a não ficarem presos ao passado de temas que já caíram de atualidades, e sim aos temas que podem cair. Então vamos lá. O que aconteceu na época? Índia e China ofereceram apoio ao Nepal quase que instantaneamente quando houve este terremoto.
E muita gente achou curioso, né? Falou, poxa, olha que espírito de ajuda, né? Que coisa bacana, coisa bonita, a Índia, a China. Mas no vestibular isso foi abordado de uma maneira um pouco mais pensando em segundas intenções, porque o Nepal ele fica justamente numa região que tem as nascentes daqueles rios que são os mais importantes para essa região, que é o rio Indo e o rio Ganges. E esses rios, e até rios chineses que nascem mais assim no interior deste planalto do Tibete. Então, esses rios, eles são importantíssimos para a economia indiana, para a agricultura. E imagina que você oferecer apoio ao Nepal em um terremoto, por trás da ajuda humanitária também tem o interesse em trazer este país para o seu lado como um aliado, mesmo porque ele detém essa riqueza fantástica que é a questão de ter águas nascentes e altos cursos dos rios. Então isso é muito importante, muito interessante, mas é um assunto que já foi cobrado em vestibulares anteriores, mas que vale a pena você conhecer. Aqui nós vemos uma imagem de satélite e um pouco didática também, está um pouco artística, digamos assim, e dá para perceber bem como que é o relevo na região do sul e do sudeste asiático. No sudeste asiático tem algumas elevações ocasionadas pelo choque de placas também, tipo nas Filipinas, ela tem uma placa tectônica aqui também e tudo mais, mas o que você deve gravar e guardar é esta parte aqui. Então vejam que aqui dá para perceber bem a cordilheira do Himalaia e aqui já é uma planície, ó, exatamente onde eu estou mostrando. Então, no norte da Índia, antes da cordilheira, tem uma planície. E essa planície ela é chamada de Indo, por causa desse rio, Gangética, por causa desse outro rio, que é o rio Indo e o rio Ganges. Então, essa planície é a região mais habitada da Índia, onde tem a maior concentração populacional e é chamada até, por vezes, de um formigueiro humano, pela grande concentração de pessoas nos vales dos rios, especialmente do rio Ganges. A agricultura também é muito importante e foi uma das coisas que fez que desde o passado fosse uma área muito habitada. Esta região sofre com chuvas intensas durante uma parte do ano. Essas chuvas são chamadas de chuvas de monções, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas o destaque vai para o seguinte, ó. Planície Indo-Gangética, Cordilheira do Himalaia, e aqui na Índia tem um planalto, ó, um planalto cristalino, que chama Planalto do Deccan. E essas formas do relevo você precisa decorar. As ilhas, aqui no Sudeste Asiático, e nas ilhas tem planícies muito chuvosas por conta da região que elas estão, e algumas elevações por conta do contato de placas tectônicas. Esta já é uma imagem que é um mapa, né? Um mapa, então ele é mais didático do que essa imagem que tenta se aproximar um pouco mais da realidade, que é mais bonita, inclusive, né, gente? Então, neste mapa tem os nomes. Então, o destaque está para o Himalaia, como eu falei para vocês, a planície Ganges, e aqui a planície do Indo, por isso chama Indo-Gangética, o planalto do Deccan, e as áreas verdes são áreas entre 0 e 150 metros de altitude. As áreas que são verde um pouquinho mais clarinho, entre 150 e 300 metros. Então o relevo da região não é muito elevado, com exceção para a Cordilheira do Himalaia, que as altitudes são superiores a 3, 4 mil metros. Inclusive o ponto mais alto do planeta, o teto do mundo, é considerado, está no Nepal, é o Monte Everest, com 8.845 metros de altitude por enquanto, que ele está crescendo alguns centímetros a cada alguns anos. Tá? Isso acontece por conta do contato das placas tectônicas. Aproveitando ainda essa imagem, né, não podemos esquecer que esta região toda é cercada por mares e oceanos. Então aqui é o Oceano Índico, aqui já é o Oceano Pacífico, e tem os mares, que são corpos de água menores, que são cercados aqui por algumas ilhas e continentes, são mais rasos. Então tem o Mar da China, aqui tem o Golfo de Bengala, o Mar Arábico, o que torna esta região também importante estrategicamente por conta da saída para os mares. Outro detalhe, pessoal, é que aqui
existe o risco de formação de furacões, que muitas vezes eles são chamados de tufões na Ásia. Esses furacões eles formam principalmente, especialmente em áreas de águas mais quentes. Então aqui o Japão pode ser atingido, a China pode ser atingida por tufões, algumas ilhas aqui do Sudeste Asiático também. Você já deve ter ouvido falar do famoso rio Ganges, né? Principalmente por conta dele ser um rio muito sagrado, ele é utilizado em alguns rituais e um dos mais conhecidos ali em Varanasi, que é uma região, é aquele que as pessoas se banham no rio. O rio Ganges ele é como para a religião dos hindus, ele é como se fosse uma deusa que foi aprisionada na terra, a deusa Ganga. E ela foi aprisionada e tem as nascentes do rio Ganges que ficam na região do Himalaia, mas conforme o rio vai ganhando corpo, e ele recebe muita água da chuva também durante o verão, ele vai passando por várias cidades e as pessoas se banham no rio para conseguir as bênçãos ali dessa deusa, da deusa do rio Ganges, para fazer os seus rituais, mas também, por outro lado, é usado para despejar esgoto, as pessoas lavam a roupa no rio, os dejetos industriais e lixo muitas vezes vão parar no rio e, além de tudo, se a pessoa no hinduísmo ela morre às margens do rio Ganges, ela vai evoluir na próxima vez que ela se reencarnar. Então muita gente acaba morrendo ali, quando é velhinho, fica ali sem beber água, sem comer, até que morre, e as pessoas vão até lá e cremam o corpo e jogam os restos mortais dentro desse rio. Vou colocar um trechinho do vídeo aqui para mostrar para vocês. Ó, vejam só. Um monte de gente, ó, um tiozinho nadando aqui. Bem de boa, mas é nítido que o rio é poluído, né, pessoal? Dá para perceber isso. Olha lá, uma galera ali o tempo todo. Ponto turístico também, né, pessoal? Isso aqui é uma das cidades por onde o rio passa, o rio Ganges. Isso aqui é um ritual que eles ficam se banhando ali para poder receber as bênçãos ali. Bom, não coloquei nenhuma imagem cremando o corpo e jogando no rio para não ficar um vídeo muito forte, mas você acha facilmente no YouTube, é só você procurar Rio Ganges, que vai ter muita coisa relacionada a isso. Bom, falando agora sobre o clima, é fundamental que você entenda bem esta parte da aula que explica o que é o clima de monções. Só para vocês terem uma ideia, também coloquei um trechinho aqui de um vídeo para vocês verem a intensidade das chuvas lá nesta região do planeta. No caso da Índia, mas também afeta o Sudeste Asiático e também uma parte da China, o Sul e Sudeste da China. Olha a quantidade de água e como essas cidades elas ficam alagadas durante o verão. A chuva, gente, nesta área do planeta, ela é muito intensa. Para você ter uma ideia, chove mais do que chove na região amazônica e muitas vezes essa chuva fica concentrada em 2 meses, mais ou menos, 2 ou 3 meses do ano. Vou explicar aqui para vocês, preste bem atenção, é uma parte muito importante, eu aconselho você copiar este esquema no seu caderno também. Pode dar um pause aí, copiar e depois soltar para ver a explicação. Então tá fraquinho, mas dá para perceber que aqui é o oceano e aqui é o continente. Estamos falando desta parte aqui, ó, o oceano e o continente. Então aqui é o Oceano Índico e aqui é a Índia. O que acontece? Quando chega o verão e o sol começa a incidir mais intensamente sobre a região, o Sol ele aquece muito mais rápido a superfície continental, a pedra, o chão, o solo, do que o oceano. Demora muito mais para esquentar o oceano. O jeito mais fácil de você nunca esquecer disso é, se você colocar uma panela cheia d'água no fogo e uma panela vazia, a panela vazia vai esquentar muito mais rápido. Então, em compensação, quando você desliga o fogo, depois que esquentou bem, a panela cheia d'água demora mais
para esfriar. Quando o ar está quente, você sabe que o ar ele sobe, as partículas elas ficam agitadas e o ar tende a subir. Então, sobre o continente, quando aquece toda essa região, o mar ainda está frio, mas o continente está quente, o ar começa a subir. Quando o ar sobe, a pressão no solo ela tende a ser baixa, porque a pressão é a força que o ar exerce sobre a superfície. Então, se aqueceu muito, o ar começou a subir, forma um centro de baixa pressão no continente. Esse ar que subiu, ele vai esfriar e vai querer descer. Ele não consegue descer sobre o continente, porque ali no continente já tem ar subindo, então ele não consegue descer. Então esse ar que subiu, ele vai descer sobre o oceano. Quando ele desce sobre o oceano, ele forma uma célula, um centro de alta pressão atmosférica sobre o oceano. E se você empurrar o ar para baixo, ele vai atingir o oceano e vai ser empurrado para os lados. E olha só o que acontece então, gente. O ar sobe, desce sobre o oceano, forma um centro de alta pressão e é empurrado do oceano para o continente, formando um vento ali constante, que é o vento de monções, tá? Ou a massa de ar de monções, ou simplesmente monções. Isso acontece no verão, elas são cheias de umidade e elas trazem muitas chuvas para a região continental. Mais chuva ainda, acompanha comigo no desenho da direita, porque o ar ele vem cheio de umidade, ele chega sobre a Índia, por exemplo, e ele encontra uma grande barreira nesta parte aqui que eu estou mostrando para vocês. A grande barreira do Himalaia. Então as massas de ar elas vêm cheias de umidade, elas encontram o Himalaia, começam a se acumular ali, reunir uma grande quantidade de umidade, formando nuvens e ocasionando chuvas intensas durante o verão. Detalhe, para você escrever aí também no seu caderno, muito importante, pessoal. O verão deles é o contrário do verão no Brasil. Então, se o verão nosso é em dezembro, janeiro, o verão deles é em junho, julho. É quando ocorrem as monções de verão. Então, todos os anos, mais ou menos nessa época do ano, tem grandes enchentes e muitas chuvas por causa dessa diferença de pressão entre o continente e os oceanos. No inverno, a situação é contrária. Quando chega o inverno, o oceano ainda está quente e o continente esfria rapidamente. Então, a baixa pressão e o ar subindo fica sobre o oceano. Este ar que está subindo, ele vai resfriar e ele vai acabar descendo muitas vezes sobre o continente. Daí você pode pensar, mas se ele subiu sobre o oceano, ele não está cheio de umidade? Conforme ele vai subindo, ele forma nuvens e chove e perde a umidade. Então, o ar que desce sobre o continente, formando o centro de alta pressão, é um ar frio e seco. E para piorar a situação, o ar das montanhas, como ele é pesado, ele desce montanha abaixo, muito pesado, muito frio e muito seco sobre a Índia, fazendo com que a Índia tenha, vamos recapitular, um verão muito chuvoso, por causa das monções, e um inverno seco e frio, por causa das monções de inverno. Eu separei aqui um climograma para mostrar isso para vocês, para provar. Quase todas as cidades indianas que estão ao norte da Índia têm essa característica. Vejam que os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e novembro e dezembro praticamente não chove. Em compensação, em junho, julho, agosto, a chuva chega a ultrapassar a barreira dos 320 milímetros, 340 milímetros em apenas um mês. Essas chuvas são as famosas chuvas de monções. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Preparado com muito capricho esses slides aqui. Se você está gostando, não deixa de dar um joinha aí, porque é muito legal quando eu vejo que tem, por exemplo, 30, 40 visualizações e tem 30 joinhas. Às vezes tem 30, 40 visualizações e tem 2 joinhas. Eu falo, puxa, será que o pessoal não curtiu? Ou não esqueceu de dar um joinha também? Olha que imagem bonita, um ritual indiano ali na época que eles fazem festas relacionadas ao hinduísmo. Então eu vou falar um pouco sobre os aspectos humanos e tem novidade nessa aula aqui para você também. Novidade tecnológica. Esta é a novidade. Vocês estão vendo 4 QR Codes aí, né? E esses códigos você pode mirar o seu celular, se você tiver a câmera que reconhece, ou
procurar um aplicativo que reconhece e eu coloquei 4 sites onde vocês podem explorar estas informações que estão na tela. Eu vou falar bem por cima, só o essencial, mas eu acho legal que para você aprofundar um pouquinho mais no assunto, que você entre nos sites e explore os países da região, como Índia, Paquistão, Bangladesh, ou mesmo o Laos, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Filipinas. Dê uma olhadinha nesses países e compare a situação deles em relação a cada um desses aspectos. Então eu vou falar a essência de cada um para vocês. O que é um país populoso? É um país que tem mais de 70 milhões de habitantes. 60, 70, esse número não é um número preciso, tá? Mas para você ter uma ideia. Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso, porque tem 210 milhões de habitantes. Ali na região que nós estamos estudando, Índia, Bangladesh, Paquistão, Indonésia, são países muito populosos. Outros também têm bastante gente, como as Filipinas. Outros países não são muito populosos, como Nepal, Butão. Então dá uma olhada em um desses 4, eu não lembro qual que é qual. Você vai ser direcionado a um site, seleciona o país, vai na parte aspectos humanos, população e sociedade, e ali você vai encontrar o número de habitantes. Povoado. Esquece se a população é bem ou mal distribuída. Pensa só como se tivesse todo mundo bem distribuído pelo território. Então, se você dividir o número de habitantes pela área, você vai encontrar população por quilômetro quadrado, ou habitantes por quilômetro quadrado. Em outras palavras, a densidade demográfica média de cada um dos países. Então você veja ali que alguns países, mesmo a Índia, ela é muito populosa e também é muito povoada, porque se não me engano dá uns 300 habitantes por quilômetro quadrado na Índia. Quando é muito povoado é quando tem mais de 50, 60, 70 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, por exemplo, tem só 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ele é pouco povoado. Outros países que são menores têm uma densidade demográfica muito maior. A distribuição, dependendo do relevo, do clima e da vegetação, além de fatores humanos como indústrias, cidades, a população ela é mal distribuída. Normalmente é mal distribuída. Não tem um país que me vem à cabeça que a população é bem distribuída, exceto o Vaticano, que é muito pequeno, 3, 4 quarteirões. Mas em países como a Índia, por exemplo, ou como as Filipinas, ou como a Indonésia, a população fica concentrada numa parte do país. Então vale a pena você dar uma olhadinha e conferir se é por conta do relevo, se é por conta do clima, ou mesmo das cidades e atividades econômicas. O crescimento da população. Quanto mais desenvolvido um país é, menor é a taxa de natalidade e de fertilidade. Como a maioria dos países da região são países subdesenvolvidos ou emergentes, a natalidade desses países ela está em processo ainda de declínio. Então você pode observar um dos códigos que eu coloquei. Observe as pirâmides etárias. Se a base for muito larga, indica que o país é menos desenvolvido. Se a base for mais estreita e o topo for largo, significa que o país ele é mais desenvolvido economicamente. A Índia ela é o segundo país mais populoso do mundo e provavelmente ela vai passar a China num futuro muito próximo. Isso acontece porque a taxa de natalidade da Índia ainda é bem maior do que da China. E a China, como vocês sabem, ela adotou na década de 70, ali mais ou menos, a política de um filho único, o que não aconteceu na Índia, apesar de eles terem feito algumas tentativas de controle populacional na Índia. O IDH é um resumo muito interessante sobre as condições de vida no país. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. Em geral, os países que têm o IDH elevado, da parte de cima da categoria elevado, eles têm condições de vida muito melhores. Muito elevado, eu não lembro se algum dos países do Sudeste Asiático, da Ásia Meridional, consegue chegar até lá. Então fica aí também para atiçar a sua curiosidade, dê uma olhada no IDH. Lá para a página 300 e pouco, 315 ou 350, tem a tabela com todos os países do IDH do mundo. Você vai ter ali também a expectativa de vida, a escolaridade média e esperada e a renda per capita de vários países. Também
dê uma olhada nos aspectos sociais diversos, como mortalidade infantil. Isso você vai ver em um desses códigos, que apresenta ali o site do World Factbook, da CIA. Então você consegue explorar os aspectos populacionais e sociais, dados como mortalidade infantil, expectativa de vida, até a quantidade de leitos por a cada 1.000 pessoas que o país tem, e muitas outras taxas, taxa de saneamento básico e muitas outras coisas. Legal, né, gente? Gostaram da novidade? Uma coisa também interessante, que sempre está relacionada aí aos aspectos populacionais da Índia, é que lá, por conta da religião e da cultura, a sociedade, no passado, na cabeça deles, era dividida em castas, como se fossem classes sociais, e essas castas elas são bem definidas, tem até os nomes, como vocês podem ver aqui. Os Brahmas, os Kshatriyas, os Vaishyas, Sudras e os Párias. Os Brahmas são os sacerdotes, é a parte mais elevada da sociedade indiana. Eles são, inclusive tem alguns que eles se pintam de azul, assim, e fica só com uma tanguinha, assim, perto do rio Ganges. Às vezes a pessoa passa 2 meses sem falar uma palavra. Quando eles abrem a boca para falar, as pessoas ouvem, porque eles são considerados representantes dos deuses, pessoas muito sábias. Já os párias, eles são os marginalizados da sociedade, as pessoas com a menor importância social e também os mais pobres. Muitas vezes são chamados de intocáveis. Teve uma novela da Globo, algum tempo atrás, vira e mexe passa no Vale a Pena Ver de Novo, né, no canal Viva, que chamava Caminho das Índias. Na época teve muita reportagem na televisão, no Fantástico e até em outros canais, na Record, Domingo Espetacular, falando sobre a Índia, tentando mostrar a Índia de verdade. Então, se você quiser conhecer melhor esta característica da sociedade indiana, veja alguns vídeos no YouTube, que tem muito assunto sobre isso no YouTube, tá? Se eu fosse falar muito, o nosso vídeo ia ficar muito longo, mais do que ele já vai ficar, né, gente? E eu deixei também o link para uma reportagem bem legal, o Romeu e Julieta moderno. Então é um casal que se formou ali na Índia, que um é de uma casta social e o outro é de outra. Eles encontram bastante resistência e até preconceito por conta do casamento. Na ideia deles, quem é de uma casta inferior não pode subir para a casta superior ao longo de sua vida. Isso pode acontecer na reencarnação, mas ao longo da vida não. Então isso aí agrava a desigualdade social lá na Índia, pessoal. E por mais que o governo tenha tentado fazer uma lei proibindo que a sociedade fosse dividida em castas, isso é praticamente impossível. É a mesma coisa que você criar uma lei no governo impedindo a pessoa de acreditar em algo. Ela pode até falar que não acredita, mas o coração dela é o que manda. Então isso aqui é uma característica que tem tudo a ver sim com a geografia e com a divisão social. A Índia é um país extremamente desigual, tá? Tem uma desigualdade social gigantesca. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um outro tema que também costuma cair no vestibular, que são as áreas de conflitos e separatismos nesta região do planeta. Aqui tem os Tamils, eles chamam tigres Tamils, é uma área que fica entre o sul da Índia e o norte do Sri Lanka. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha, tá? Eu não vou falar especificamente sobre eles, mas é separatismo. E tem esta área aqui de Assam, mas o que sempre cai no vestibular, lógico, quando o tema é Índia, é a região do Punjab e da Caxemira. Então, o que é isso? Punjab e a Caxemira é uma região da Índia. A Caxemira aqui, ela é controlada, esta parte, olha só na imagem da direita aqui, ó. Esta parte aqui da Caxemira, ela é da Índia. Tem uma parte que fica no Paquistão e uma parte na China. A parte que está na Índia, melhor, a Caxemira, quem mora na Caxemira é hindu. Hindu não, desculpa. É muçulmano. Quem mora na Índia é hindu. O hinduísmo é aquela religião que eu mostrei para vocês, tal, das castas, do rio Ganges. Mas quem mora na Caxemira, a maioria da população da Caxemira é muçulmano. Muçulmano, igual ao do Oriente Médio, com as mesquitas muçulmanas, Alá, Maomé. E o Paquistão é um país muçulmano. No passado, pessoal, isso aí entra um pouquinho nas suas aulas de história, dê bastante atenção a este tema quando você tiver essa aula. A Índia, ela era colonizada pela Inglaterra.
E era uma coisa só, que Paquistão, Índia e Bangladesh era um país só. Durante os anos de 1950, mais ou menos, a Índia foi conseguindo a sua independência e ficou assim, ó, Índia, Paquistão Oriental, onde hoje é o Bangladesh, e o Paquistão Ocidental. Então o Paquistão e o Bangladesh, eles eram um país só, o Paquistão, e depois separou e virou Bangladesh e Paquistão. E o Paquistão, ele é um país com forte influência do Oriente Médio e muçulmano. Então surgiu uma rivalidade, uma disputa enorme na fronteira do Paquistão com a Índia, principalmente, e um dos motivos é a religião. Mas é motivos políticos também. Então uma das fronteiras mais fechadas do mundo é a fronteira da Índia com o Paquistão. Inclusive só tem um lugar que dá para passar, que fica aqui no Punjab, que é uma cidade que eles deixam os portões da cidade abertos durante o dia e no final do dia os soldados vão até lá e fecham esses portões e só abrem no dia seguinte. É o único ponto que tem passagem da Índia para o Paquistão. Mas o assunto aqui é o seguinte, a Caxemira, então, é uma região que é controlada pela Índia, essa parte, essa cabeça aqui, é uma região riquíssima num dos recursos mais valiosos do mundo. E não é ouro, não é petróleo, não é carvão, não é gás. Será que você descobre? Sabe qual que é o recurso? Água. Isso mesmo. Lembra aquela história das nascentes dos rios? A Caxemira detém o controle de nascentes importantíssimas da região. Então a Caxemira, população muçulmana, se fosse possível, eles queriam separar e fazer um país independente, chamado Caxemira. Como é muito difícil, eles querem fazer uma outra coisa. Separar da Índia e se juntar com a galera aqui do Paquistão, já que é muçulmano, pelo menos. E a Índia? Você acha que abre mão da Caxemira? Jamais. A Índia não abre mão da Caxemira, justamente por ser uma região estratégica, importante, por conta das nascentes que tem ali. Então é um assunto que é muito importante que você saiba o que é Caxemira, onde fica, a maioria da população, o que a população gostaria de fazer e o que a Índia não deixa fazer, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Existe uma lei na Índia que indianos não podem comprar terras na Caxemira e também que a Caxemira tenha a sua liberdade política e até de criação de algumas leis. Tá aqui o artigo 370, 1949, deu autonomia à província de Jammu Caxemira com direito a uma constituição, quer dizer, lei própria, bandeira própria, direitos exclusivos. E o artigo 35A foi aprovado depois, concede mais direitos aos habitantes da Caxemira e também proíbe que indianos, hindus e tudo mais, comprem terras na Caxemira. Recentemente, agora em 2020, o presidente da Índia, ele não estava respeitando essas leis e permitiu com que pessoas da Índia inteira, indianos, comprassem terras na Caxemira. Isso gerou uma revolta enorme no Paquistão, país vizinho, e para deixar a história mais apimentada, você não tem ideia do que esses países têm, gente. Que tipo de arma que tanto o Paquistão quanto a Índia tem. É isso mesmo que você está pensando. Eles possuem armas nucleares, tanto o Paquistão quanto a Índia. Então você imagina a fronteira mais fechada ali do mundo, uma passagem só de um país para o outro, uma população querendo independência, a Índia não deixando e altíssimo poder bélico militar, caças muito poderosos. Os dois países têm exércitos poderosíssimos e têm armas nucleares. Que medo, né? Então vamos lá. Ah, tá. Esse aqui já é o último slide, ó. Então, o que eu vou falar para vocês fazerem agora? Assim que terminar esse vídeo, que eu já estou encerrando, eu vou pedir que vocês procurem no YouTube a fronteira entre Paquistão e Índia. E vocês vão ver um ritual de fechamento da fronteira, que é uma das coisas mais excepcionais que eu já vi assim por vídeo. Eu tenho vontade de assistir pessoalmente, mas que eu já vi por vídeo em toda a minha vida. É uma verdadeira festa, tem até animador de torcida gritando Paquistão, Paquistão, do outro lado, Índia, Índia. E você vê a cultura das pessoas, o jeito que os soldados são vestidos.
e tudo mais. É muito legal mesmo, espero que vocês gostem, que vocês tenham aprendido demais nessa aula. O que você tem que fazer agora, depois de ver esse vídeo, no mínimo bizarro e engraçado, mas também legal, cheio de política, você deve fazer os exercícios na sua apostila sobre o assunto Ásia Meridional, Sudeste Asiático, tigres e novos tigres asiáticos. Aí nos vemos na próxima aula então, pessoal. Valeu, até mais!